Olá pessoal, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da nossa série de como render melhor na quarentena. Se você veio do primeiro vídeo, muito obrigado, fico feliz de você ter sobrevivido àquela porrada de informação que eu joguei em cima de vocês. Se você caiu de gaiato aqui e não tem a menor ideia que vídeo é esse, eu recomendo que procure o vídeo 1, até mesmo para você decidir se você deve ou não assistir esse vídeo, que é a parte 2 e a parte onde nós vamos montar a nossa planilha, ok? A planilha que foi apresentada no vídeo anterior. E eu comentei brevemente no primeiro vídeo que a gente ia usar uma ferramenta bem simples para fazer a nossa planilha, então eu vou apresentar para vocês o Google Sheets, e eu vou somente ensinar as funções que são relevantes para a gente conseguir montar o nosso cronograma, ok? Se você está habituado a usar outros programas, outros aplicativos de gerenciamento de tarefa, né, você tem o Shotgun, você tem o Trello, enfim, você tem vários programas que normalmente empresas usam, porque são programas muito robustos, em que você consegue colocar pipeline, você consegue colocar quem vai fazer o quê, em que data tem que entregar. Você pode usar, tá? Só que eu recomendo muito, muito mesmo, que para esse primeiro momento de organização pessoal da sua rotina, você use a ferramenta mais simples possível. Eu, por mim, usaria papel e caneta, só que a vantagem de você usar o Google Sheets é que você consegue abrir em qualquer lugar através do seu celular, é super leve, acessível, então por isso que eu optei, e eu opto, né, por trabalhar com o Google Sheets. Eu vou ensinar como editar, eu vou ensinar algumas fórmulas que vão ajudar bastante a gente, e enfim, a ideia geral vocês já têm, vamos direto para a ferramenta. Aqui está o nosso Google Sheets, né? Para quem já é familiarizado com o Excel, basicamente o Excel do Google, para você abrir, para você chegar até esse programa, ou você procura pelo Google Sheets, ou então você abre uma aba, caso você esteja usando o Google Chrome, abra uma aba, e se você precisa ter o login no Google, né? E se você clicar nesse quadradinho aqui, né, nesse quadrinho dos aplicativos, se você descer, você vai ter o Sheets aqui. Uma vez que você entrar, você vai ser levado para a página inicial do Sheets que vai mostrar alguns templates de tabelas, ou vai te oferecer a possibilidade de criar uma tabela nova, ou vai mostrar as tabelas que você tem. Eu não vou clicar porque aí vai expor o meu Google Sheets, né? Não tem necessidade disso. Clicou lá em Sheets, clica no New Document ou Blank Document ou Novo Documento, dependendo de como aparecer para você, e ele vai te entregar isso aqui, beleza? Então, um programa de planilha, ele é dividido por células, então a gente basicamente imputa em cada célula a informação que a gente precisa. Elas são, como eu posso dizer, encontradas, categorizadas, sei lá, por uma informação de coluna e de linha, tá? Então é como se fosse batalha naval, aqui é o D7, aqui é o G15 e assim por diante, tá? E você tem opções de editar os elementos que você colocar aqui dentro, então você escreve, certo? Aí você pode centralizar, você pode deixar em negrito, trocar cor, trocar tamanho da fonte, enfim. Tá? Isso aí a gente vai fazendo conforme for necessário. E uma coisa que a gente vai usar bastante é mudar a cor do fundo da nossa célula. Então eu vou querer mudar a cor de todas, só para não deixar esse branco, eu gosto de trabalhar com cinza, um grafite assim, mais confortável para olhar, e ele vai destacar mais as cores que a gente for colocar depois, tá? Então, reparem que se eu clicar numa letra, ele vai marcar toda a coluna, se eu clicar no número, ele vai marcar toda a linha, só que se eu clicar aqui, ele vai marcar tudo. Então eu vou clicar aqui, marcar tudo, e eu vou, no baldezinho de tinta aqui, eu vou escolher uma cor, certo? Eu não vou usar esse cinza, porque esse cinza é basicamente o mesmo cinza das linhas, né, daquelas tabelinhas. Então eu vou usar um cinza de repente um pouquinho mais claro, para eu conseguir ainda ver os quadradinhos aqui, tá bom? Né, o grid. Beleza. Vocês devem lembrar que a tabela que eu apresentei para vocês ela é dividida entre horas do dia por dias da semana. Beleza? Então vamos começar falando sobre as horas do dia. É sempre legal você começar pela hora que você pretende acordar, tá? Mas eu vou ver quando eu acordo. Não, se a gente quer estabelecer uma rotina, né, bonitinha, a gente tem que escolher uma hora para acordar e colocar o seu despertador para tocar, certo? De preferência meia hora antes, né? Pra você ficar enrolando, que eu sei que você fica enrolando para acordar. Mas enfim, eu vou considerar que às 6 horas é o meu momento. Deixa eu trocar aqui. Aí.
6 horas é o momento em que eu tô lá cambaleando para acordar, beleza? O formato que vocês vão usar é esse aqui, hora, 2 pontos, minuto. E vocês já vão ver por quê. Na célula de baixo, se eu usar a seta acima abaixo, eu mexo isso ou eu clico, né? Na célula de baixo eu vou colocar o horário contendo já a progressão que eu quero. Então, eu vou colocar 6, 2 pontos, 30, 6 e meia. Eu recomendo, gente, que vocês não trabalhem de hora em hora. Tá? Trabalhar de hora em hora faz com que a sua planilha possa pecar em termos de quantidade de informação. Por quê? Porque existem tarefas na sua vida que elas acontecem só em meia hora. Às vezes você não precisa de uma hora inteira para tomar café, você não precisa de uma hora inteira para tomar banho. Espero que você não demore uma hora para tomar banho, né? Eu espero que você tome banho, na verdade. Brincadeira. Mas tem tarefas que são mais curtas, tá? Então, se você fizer uma planilha de meia hora, tá muito bom. Vocês não precisam se preocupar em fazer uma planilha que faz uma progressão de 15 em 15 minutos, 10 em 10 minutos, 5 em 5 minutos. Vocês não precisam ser o ser neurótico por controle de tempo, tá bom? Meia hora tá ok. Beleza, eu coloquei na primeira célula aqui, eu vou colocar essas informações um pouco mais para cima, tá? Se eu marcar as duas células, ele vai me dar esse quadradinho aqui, ó. E se eu segurar nesse quadradinho e descer, e eu posso descer bastante, olha o que ele vai fazer. Ele já vai me dar as progressões que eu escolhi. Ele já vai entender que esse formato é o formato de tempo, de hora e minuto. Ele vai me dar direitinho a progressão que eu escolhi. Então, de meia em meia hora ele me deu um novo valor. Então, isso eu não preciso ficar digitando tudo. Repare que eu não consigo ver o meu dia inteiro aqui. Então, eu vou diminuir um pouquinho o meu zoom, tá? Para conseguir ver das 6 horas até 5 e meia. 5 e meia, por que eu não vou das 6 às 6? Porque o compromisso das 6 horas já vai ser dado aqui. Então, das 6 horas em diante, eu posso deletar. E eu tenho agora aqui essa coluna com as horas do meu dia. Posso marcar todas elas e formatá-las. Então, a primeira coisa que eu quero fazer de repente é deixar em negrito. Eu quero centralizar e eu quero criar uma tabela. Esse grid que existe aqui, ele é um grid de referência. A gente pode criar um grid clicando aqui e aqui. Tá? Esse All Borders ele vai tacar, né, linhas em todos os contornos de todas as células que você escolher. E eu também vou mudar a cor para ele ter um pouco mais de destaque em relação ao meu fundo. Olha que beleza. Certo? Agora eu vou fazer a mesma coisa para os dias da semana. E ele também vai ser inteligente para identificar os dias da semana. Eu estou aqui usando todo o aparato na língua inglesa. Então eu preciso colocar Monday no do lado Tuesday. Eu preciso de pelo menos duas informações para ele entender qual é o tipo de progressão que eu quero. Então, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ótimo. Se você tiver com tudo em português, aí eu não sei se ele vai reconhecer por segunda, hífen, feira, segundo espaço, feira, né? Aí precisa dar uma testada aí. Se tiver muito ruim, não estiver funcionando, só digita tudo. Bem mais tranquilo digitar os dias da semana do que as horas do dia, né? Vou colocar aqui a cor, vou transformar isso em tabela, vou pôr negrito e eu vou centralizar. Perfeito. Já tenho essa informação dos dias da semana e agora essa parte interna, se eu segurar o Ctrl, eu somo seleção, essa parte interna eu vou também transformar em grid. Eu vou centralizar os elementos dela, mesmo sem elementos, agora tudo que eu escrever vai aparecer centralizado, eu já mostro para vocês. Vou colocar aqui um cinza para cor. Né? Então, se eu digitar aqui, ele fica jogado do lado. Se eu digitar aqui, ele fica no centro. Certo? Então, eu tenho a certeza que o texto vai ficar bem organizadinho aqui. Ótimo, a minha tabela está feita. Agora, desse lado aqui, eu vou organizar, vou colocar, né, os meus compromissos. Então, eu recomendo que vocês peguem aqui de segunda a sexta, dá um espaço, 2 espaços, pelo menos o terceiro espaço, colhem essa informação. Por quê? Porque nessa coluna aqui a gente vai colocar o título das nossas atividades. Isso aqui é só uma coluna de espaçamento mesmo. Então, quais foram os compromissos que a gente viu? A gente viu descanso, a gente viu trabalho,
A gente viu alimentação. E existem outras coisas que vão ocupar espaço nesse nosso cronograma que a gente não ranqueou, não explicou lá no primeiro vídeo, mas são coisas que, se você parar e refletir um pouquinho, vocês vão ver que elas estão lá e que tomam tempo da sua rotina. Por exemplo, transporte, certo? Se você precisa migrar de um, enfim, de um lugar para o outro, transporte ele está presente. Banho, por favor. Você também tem tarefas domésticas, por exemplo, certo? Tarefas domésticas. E aí você pode colocar as coisas que você achar que precisa. Reparem que tarefas domésticas, ele fugiu do quadradinho, né? Se eu pegar tudo isso aqui, centralizar, por exemplo, né? Se eu quiser centralizar ou não, mas eu vou centralizar, vou colocar o negrito, vou mudar a corzinha lá do fundo, colocar um cinza um pouquinho mais discreto aqui. Reparem que tarefas domésticas está extravasando o quadro. Então eu posso vir aqui na célula, né, na célula mãe, que é responsável por essa coluna, e aumentar aqui. Ó. Tá? Então a célula aumenta, o texto ele passa a caber. Eu já posso agora pegar tudo isso aqui, criar uma tabela para isso tudo. E se eu quiser pôr uma cor aqui, eu também ponho. Beleza. Muito bom. Então aqui eu já tenho essa estrutura, agora já ranqueei, né? Ranquear não, já coloquei as minhas atividades. Eu coloquei tudo em cinza, mas é importante que vocês coloquem as cores, tá? Para ficar feio, obviamente, né? Eu já falei por que tem que ficar feio, mas as cores chamativas são importantes para a gente ver aqueles blocos de atividade. Visualmente fica bom a gente ver o que a gente está fazendo mais ou menos, etc. Então, o descanso, aí vocês escolham as cores que vocês quiserem. Transporte. Transporte, sei lá, transporte é um momento desagradável, colocar vermelho, assim, marrom. Repare o seguinte, né, que fica difícil de ler. Então eu posso mudar a cor do texto. Então vou deixar o texto branco aqui. Banho, colocar uma cor de, sei lá. E tarefas domésticas. Vamos deixar, tipo, para representar que isso é um momento nefasto e obscuro de nossas vidas, né? Lavar a louça. Vamos deixar aqui, vamos colocar a letrinha para ver. Então agora a gente tem essas atividades que eu julgo que são as atividades que precisam fazer parte, não é que precisam, né? Que vão fazer parte da minha vida. Ótimo. Nossa função agora é preencher essa tabela aqui do lado com essas informações. Isso daqui eu vou falar daqui a pouco, tá? Que é a estrutura que a gente preparou para quantificar as nossas atividades. Mas vamos lá. Por onde a gente começa? Eu acho importante a gente começar por compromissos que são pontuais, específicos na nossa vida, que eles não são alteráveis, certo? Então, por exemplo, trabalho. Trabalho é uma coisa que eu considero que ela não é mutável. Você tem o horário para entrar e você tem o horário para sair. Ah, mas na minha empresa eu entro a hora que eu quero e saio a hora que eu quero. Tudo bem, se o seu empregador te dá essa possibilidade, isso é legal, é bom, é uma empresa mente aberta. Porém, eu particularmente acredito que existem benefícios enormes se você seguir um horário de entrada e de saída. Por quê? Primeiro para você, porque você vai organizar todo esse seu, enfim, cronograma. Você vai saber que de tal a tal hora é o horário do trabalho. Você não vai deixar isso flutuando. E também é legal, muitas vezes, para a equipe que trabalha com você, porque eles sabem, por mais que você não oficialize isso, eles sabem que você sempre está lá de horário a tal hora. Tem pessoas que percebem, que sabem a hora que você chega e a hora que você sai. Então é interessante, você não vira aquele funcionário de, ah, meu, sei lá quando ele vai aparecer. Você é aquele funcionário e fala, não, até tal hora e tal hora você pode contar com ele. Tá? Então eu particularmente acho interessante a gente estipular um momento para trabalhar. Então trabalho é a minha primeira coisa. Por que eu falei que o descanso era o mais importante, mas agora eu estou colocando o trabalho primeiro? Porque o descanso vai depender do seu trabalho. Se você trabalha à noite, você primeiro vai pôr o seu trabalho, depois você muda no seu descanso, porque o descanso você consegue mexer, certo? Você precisa ter as X horas de descanso, mas você pode trocar o horário que você faz esse descanso.
Trabalho não. Então, trabalho eu vou imaginar que eu trabalho aqui 8 horas por dia. Então, eu vou colocar trabalho em tudo. Eu vou dar 2 horas de almoço aqui e vou colocar mais trabalho em tudo aqui. Reparem que se eu trabalho das 8 às 17 horas, são 9 horas na verdade, só que eu tenho esse horário aqui do almoço. E tomem muita atenção, aqui eu pintei, mas aqui não está escrito 17 horas. Só que eu trabalho até as 17 horas. Então lembra que o quadrado ele representa que horas você vai começar a fazer a atividade naquele pedaço de hora. Então aqui é a atividade das 16h30. A atividade das 16h30 termina às 17. Tá bom? E às 17 começa a outra atividade. Beleza. Vamos considerar que nós não estamos presos em casa. E que eu não trabalho em casa, eu trabalho em um lugar qualquer aí. Eu já preciso colar nisso o meu espaço de transporte. Tudo bem, eu preciso pôr. Também, senão eu começo a dormir aqui, ó. Né? Eu dormi no... Né? Não dá, você precisa voltar para casa antes. Então, eu vou colocar aqui 1 hora antes e 1 hora depois. Eu estou só dando Ctrl C aqui e Ctrl V onde eu quero. Com o transporte. Eu já posso aproveitar e colocar a minha alimentação, beleza? Deixa eu colocar a alimentação aqui, já que ela já está disponível aqui. E aqui eu estou considerando que eu vou acordar às 6 horas. Agora, a minha janta, ela pode depender ou não, enfim, não sei. Se eu tiver com dúvida que hora é a minha janta, vamos continuar, vamos pensar. Cheguei do trabalho, tá? Eu, de segunda, quarta e sexta, vou fazer 1 hora de atividade física. E nos outros dias que eu não estou fazendo atividade física, que eu estou deixando meu corpo descansar, eu vou aproveitar para fazer os meus estudos pessoais. Depois da atividade física, de repente é legal tomar um banho, né? Então, todos os dias eu vou tomar banho aqui. Aí depois do banho eu acho que eu posso comer. Alimentação, Ctrl C, venho aqui, vou dedicar 1 hora para eu poder jantar. Vou colocar tarefas domésticas aqui, porque de repente é o momento em que eu vou lavar as louças do café, sei lá, minhas Tupperwares aqui do almoço e na minha marmita do almoço e a louça da janta. Então vou dedicar meia hora para eu lavar a louça. Reparem que ficou maior aqui, fica até ruim de ler. Tá? Que bom que ficou ruim de ler, né? A gente esquece que a gente tem que lavar a louça e não lava. Mas eu posso diminuir o tamanho da letra, tá? E aí, para diminuir o tamanho da letra, eu venho aqui. Posso mudar a fonte, né? Mas venho aqui e diminuo. Pronto, né? Ficou pior ainda de ler. É isso que a gente quer, né? A gente quer só ter uma desculpa para não lavar a louça. É o grande objetivo disso tudo que eu estou fazendo, é te dar uma desculpa para não lavar a louça, tá bom? Fechou. Agora que eu fiz esse bolo de coisas, eu vou colocar o meu descanso, tá? Atenção, se você começar a colocar coisa, toma cuidado para isso não comer o seu sono, tá bom? Então, o descanso, você tem que pelo menos 7 horas. De 7 a 8 horas é o bacana, tá? Então, eu vou colocar 7 horas aqui porque a vida, de repente, um momento da vida que eu não posso me dar o luxo de ficar dormindo 8, 9 horas aí. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 horas, tá? Eu esqueci de dar o Ctrl C aqui no meu descanso, então vamos lá. Ctrl C, venho aqui nas minhas 11 horas e pinto tudo isso aqui. Ctrl V, tá? Então aqui eu estou dormindo, né? Se eu checar aqui, eu vou ter 14 quadradinhos, ou seja, eu vou ter 7 horas. Afinal, cada quadradinho representa meia hora, certo? Perfeito. Olha o que sobrou para mim. Sobrou isso aqui. Então, isso aqui eu vou fazer agora o que eu quiser. Eu posso olhar aqui o meu cronograma e falar, pô, legal, eu estudei, fiz a minha atividade física. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar 1 hora de lazer antes de dormir, para dar uma relaxadinha. E eu posso colocar um pouco de estudo. Ou eu posso colocar lazer em tudo, né? Afinal, eu já estou trabalhando, né? Enfim, né? Se você está cansado para estudar, poderia colocar lazer em tudo. Vai depender muito da forma e do sangue no olho que você está aí.
Fechou, coloquei. Agora, amigos. De repente eu posso colocar amigos aqui. Colocar amigo aqui, ó. De quinta-feira à noite. Não vou estudar, não vou ter lazer, assim, eu vou dedicar para os meus amigos. Fechou. Então, olha isso aqui. Se a gente olhar esse nosso cronograma até agora, a gente percebe que eu trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar. Eu tô com as minhas alimentações organizadas, aí eu tô em dia com elas. Eu tô conseguindo dar uma estudada razoável durante a semana. Tô fazendo atividade física, tô tomando banho. Tô deixando a minha casa arrumada dentro do possível. Tô conseguindo me divertir um pouco. Então, só com os 5 dias da semana, eu já consigo uma rotina extremamente produtiva, tá? E a gente ainda tem aquele bônus do final de semana. Então, olha o meu espaço do final de semana. Ele está totalmente livre para mim, né? Então, no final de semana, a minha prioridade vai ser o descanso. Eu vou escolher o que eu quero fazer de dormir. Então, eu quero dormir até mais tarde, tá? Então, eu vou aqui, ó. 1 hora, 2 horas, 3 horas. 3 horas, tá bom? Não, vou acordar às 8. Eu sou uma pessoa que não me incomodo de acordar 8 horas, por exemplo. Então aqui eu já vou ter 2 horas. E agora eu vou vir aqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou dormir 8 horas. Quero dormir 1 horinha a mais no final de semana. Tá? Ou 9 horas. Quero dormir mais. No final de semana a gente tem essa liberdade de escolha. E eu tenho todo esse pedaço aqui para escolher o que eu quero. Quando eu acordar, eu vou comer. Eu estou dando 1 hora de café da manhã, mas particularmente dá para você resolver em meia, né? Se você quiser, por exemplo, descansar aqui e comer rapidinho o café da manhã, você põe descanso aqui. Se você sente que você precisa descansar um pouco mais, é só você ganhar na alimentação, comer um pouquinho mais rápido. Depois que eu me alimentei aqui, eu posso dedicar, por exemplo, domingo para visitar minha família. E aí, na minha família, vamos ver, eu chego lá umas 11 e eu fico com eles até umas 7. 7 não, 17, perdão. Eu vou precisar ir até a minha família e voltar da minha família, então eu vou pôr o transporte aqui, transporte aqui, transporte aqui. Eu já vou aproveitar e vou filar a boia lá, um almoço gostoso com a minha família. Normalmente é 1 hora que acontece o almoço em família. Então, consegui colocar um bom espaço para visitar a minha família, se é que eu não moro com ela, enfim. Eu ainda tenho bastante espaço livre. Eu acho que eu estou estudando pouco durante a semana. Eu gostaria de poder estudar mais. Deixa eu aproveitar e colocar a alimentação aqui também. E eu gostaria de estudar um pouquinho mais. Então, eu vou pegar sábado de manhã para estudar. Tem uma outra coisa que, infelizmente, eu preciso fazer, né? Eu preciso aqui limpar a casa, passar um pano, né? Aspirador de pó, enfim, vou colocar tarefas domésticas aqui. E o resto, gente, eu posso sem culpa nenhuma, porque olha tudo que eu já fiz na minha semana, eu posso sem culpa nenhuma fazer isso aqui, ó. Tacar lazer. Lazer em tudo, tá? Aí eu vou colocar o banho, né? Por favor, tomar um banho aqui. E a janta. Vamos jantar aqui. Beleza. E aqui, ó, né, se a gente é meio folgado, de repente a gente lava a louça aqui no sábado. Ou então deixa a louça do sábado pro domingo, sabe? Né? Vocês estão ligados, né? Vamos deixar aí. Então, aqui eu finalizei a organização do meu cronograma. Eu acho que vocês viram que é tranquilo fazer. Só não façam na velocidade que eu fiz, vocês precisam pensar, refletir sobre isso, beleza? E agora eu vou apresentar uma forma da gente quantificar. Porque agora a gente olha as manchas e consegue perceber, tem muito trabalho, tem muito descanso, tem uma quantidade bacana de lazer, enfim. Mas se a gente quiser quantificar isso, dá para fazer. Então, como é que a gente faz? A gente vai precisar usar um esquema de fórmulas aqui do Google Sheets. As fórmulas, elas normalmente funcionam da seguinte forma. Você escolhe a célula que vai mostrar o resultado que você quer. Então, o que eu vou buscar agora? Eu vou buscar uma fórmula que conte para mim, na segunda-feira,
quantas ocorrências de descanso tem. Então eu quero que essa fórmula venha aqui na segunda-feira. O que é segunda-feira? Segunda-feira é tudo isso aqui, ó. Tá? Então ela vai avaliar tudo isso, ela vai contar quantos descansos tem para mim e vai pôr um número aqui para mim, tá? Que é o número de quadradinhos em que descanso aparece. Para eu fazer isso, para eu fazer uma fórmula, é só clicar na célula e começar a digitar. Normalmente as células começam com um sinal de igual, ou seja, essa célula é igual o quê? A gente vai colocar a seguinte conta aqui. Count, então contar if. Count if, conte se. Ele até já deu a dica aqui, ó. Count if. Eu vou abrir parênteses. E quando eu abrir o parênteses, eu vou ter que colocar duas informações. Eu vou ter que colocar uma primeira informação. Vou colocar aqui, tipo, x. Não é x, tá, gente? Só vou te ensinar e depois você faz direito. Vírgula. Y. O que é x? X é o local. Então, qual é o range, né? Qual que é a minha amostragem? Qual é o pedaço que você quer que eu avalie? E o y é qual é o parâmetro que você quer que seja avaliado. E a gente vai fechar isso daqui. Tá? Então, basicamente, essa lógica. O y, gente, ele precisa... Isso aqui é importante vocês não esquecerem. Ele precisa estar entre aspas, tá? E entre asterisco. Então, eu vou colocar na tela maior para vocês verem, mas o parâmetro precisa estar entre isso. Então, eu já posso até colocar aqui que o parâmetro é descanso. Ok? Então, e aqui vai ser o range, vai ser quais células a gente quer que ele avalie. Então, se eu der Enter aqui, ele vai dar esse sinal falando que tem um erro. Ele não reconhece o range de name X, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar na célula, eu venho aqui, ó, vou marcar o X, apagar o X e percebendo que o meu cursor, né, ele está piscando aonde o meu intervalo tem que estar, eu vou marcar o intervalo que eu quero. Então, eu quero toda segunda-feira aqui. Opa. Toda segunda-feira aqui. Então, ele já me deu de C3 a C50. C3 a C50 é o intervalo que eu quero que ele avalie. Se eu der Enter, ele vai me dar esse número aqui, ó, 14. Então, ele está procurando descanso nesse local, e quando ele fez isso para mim, ele encontrou 14. Se eu marcar todos os meus descansos aqui, eu vou ter aqui embaixo, ó, 14. Certo? Então, eu tenho 14 células marcadas, então deu certo. Só que 14 é um número que não diz muita coisa pra gente. 14 o quê? 14 blocos de meia hora. Então, eu posso pegar esse 14 e multiplicar por 30 minutos. Eu vou ter o número de minutos em que eu estou descansando. Normalmente, o número de minutos não interessa pra gente. A gente quer saber o número de horas. Então, se eu tenho tantos minutos, eu quero saber quanto é em horas, eu divido por 60. Então, eu vou pegar todo esse valor, vou clicar aqui no final da célula desse texto e vou fazer dividido, vou colocar barra por 2. Perdão. Por que eu estou fazendo isso? Matemática. Primeiro eu multipliquei por 30 para depois dividir por 60. Tá? Vai dar isso aqui. Ó. Se eu der Enter, ele vai me apresentar 7. 7 o quê? 7 horas. Né? 7 horas em que eu descansei. Então é legal porque eu vou bater o olho aqui e eu vou saber que eu estou com 7 horas de descanso na minha segunda-feira. Certo? Beleza. Eu vou repetir isso para todos os outros ícones. Então vamos fazer um pouco mais rápido. Eu posso copiar essa fórmula daqui e colar aqui? Eu posso, só que depende. Se eu copiar essa fórmula aqui e colar aqui, ele está me dando o mesmo número. Tá? Por quê? Porque você também está marcando descanso. Sim, isso eu vou ter que mudar, mas olha isso aqui. O intervalo ele mudou. Foi de C4 para 51. Aqui eu estou de 3 para 50. Então, quando eu copiei dessa célula e desci 1, ele acha que eu também vou querer descer 1 no meu grupo de amostragem. Tá? O que não é bom para a gente. Então, a gente não vai copiar dessa forma. A gente vai marcar aqui o texto, vai copiar o texto, vai trazer para cá e vai colar esse texto. Porque daí o intervalo se mantém o mesmo, só que eu posso trocar descanso por
trabalho. Se eu der Enter, eu vou perceber que tem o número 8. Legal, porque numa carga horária de 40 horas semanais eu trabalho 8 por dia. Então ele já marcou que eu trabalhei 8 horas na segunda-feira. E assim por diante, gente, né? Eu gosto de fazer o seguinte, já colo tudo aqui, a fórmula, não me importa que a formatação está saindo, não tem problema, mas só na segunda-feira. Eu venho na alimentação aqui e dou um Ctrl C, porque eu vou copiar o texto. Venho aqui, troco o descanso pelo meu Ctrl V, alimentação. Então ele vai me dar as horas de alimentação, e assim por diante. Estudo, lazer, ótimo. Eu posso reestruturar a minha formatação aqui que eu acabei perdendo. Então, a letra, eu quero a letra na cor preta, eu quero ela centralizada, eu quero a tabela de volta. Ok? Ótimo. Então, reparem o seguinte, eu tenho 1 hora de lazer. Deixa eu checar. 1 hora de lazer. Eu tenho 3 horas de alimentação. Aqui eu tenho 1 hora, aqui eu tenho 1 hora, aqui eu tenho 1 hora. Eu tenho 7 horas de banho. 7 horas de banho. Vamos tentar descobrir o que aconteceu de errado aqui, ó. No banho, eu não troquei, tá bom? Então, Ctrl C, eu venho aqui, coloco banho, né? Porque 7 horas já é difícil conseguir uma, imagina 7, né? Certo? E aí depois com calma, pode ser que eu tenha errado, né? Porque eu fui falando enquanto eu fiz, mas aí a gente checa se o nome bate com isso aqui. O intervalo vai estar o mesmo, mas a gente tem que sempre bater, ó, descanso com descanso, ó, atividade física está com descanso. Tá? Então, importante prestar atenção enquanto faz. Beleza. Enfim, terminei aqui, fiz isso. E agora, né? Para o resto da semana. Lembra que eu falei que se a gente der um Ctrl C, descer e der um Ctrl V, ele vai descer também, né? O range, né? As células que ele está avaliando. A mesma coisa acontece se eu vir aqui, der um Ctrl C. Se eu vier aqui e der um Ctrl V, ele também vai andar um para o lado. E nesse caso é exatamente o que eu quero. Eu quero que ele ande. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, ele vai avaliar Tuesday, terça-feira. Tanto é que, se a gente observar, eu não tenho atividade física e eu coloquei estudo no lugar. Então eu tenho que perder 1 hora de atividade física e eu tenho que ganhar 1 hora de estudo. Certo? Então deu certo. E aí eu faço isso para todos os dias. Final de semana, lembra que eu coloquei aqui 2 horas de descanso a mais? Então meu descanso de 7 ele tem que ir para 9. Beleza? Então aqui eu consegui quantificar como está o meu trabalho. Eu não trabalhei, não fiz trabalhos domésticos no sábado, mas eu fiz no domingo. E eu fiz 2 horas, né? Porque eu limpei a casa e depois eu tive que lavar a louça. Então, olha que interessante essa estrutura, como ela é bacana, tá? E se vocês ainda quiserem, vocês podem criar aqui uma aba de total. Isso aqui, sinceramente, eu não acho que seja tão relevante, tá? Mas se vocês quiserem fazer, vocês podem fazer. Essa aba de total, eu vou colocar, sei lá, numa cor diferente aqui. Vou colocar um cinza igual a todos os outros, desistir de ser diferente. E aqui, vamos colocar... Aqui sim, vamos colocar uma corzinha, vai? E aqui vai ser o meu total. Como que eu trabalho com o meu total? Deixa eu só alinhar isso aqui. E colocar a tabela pra gente. Beleza? Esse aqui vai ser negrito. Como que eu faço o total? Total de descanso é só eu somar todas essas tabelas, esses números. Então, se eu colocar aqui um igual, SUM, sum, tá? A fórmula que eu quero é sum. E aí ele vai pedir range para mim. Só que aqui, ó, ele já está sugerindo isso. Ele já está identificando que é isso que eu quero. Então, eu vou colocar aqui e ele vai me dar o range. Se ele não der o range para mim, eu dou Enter, né? 53. Se ele não fizer isso para mim, eu vou fazer na unha. Sum, beleza? Vou abrir aqui parênteses. Vou fechar parênteses. Vou clicar no meio dos parênteses e vou dar o intervalo que eu quero. Tá?
Se tiver em português o seu, pode ser que você não saiba o código, pode ser que o código mude. Então, as informações elas estão aqui, ó. Insert function sum. Aqui é a soma, tá? E aí você vai poder fazer isso com todos, enfim, com todas as coisas aqui, né? Então, se eu for descendo, eu vou conseguir ter essa facilidade dele também descer o range, né, como a gente já viu antes. Tudo bem? Se tiver na dúvida, ó, meio mais meio 1, meio mais meio 2, 2,5, 4,5, tá? Então tá certinho. Beleza, gente? Então essa aqui é a forma para vocês trabalharem bem. Vocês também podem somar, se vocês somarem aqui vocês vão ver que dá 24 horas, tem que dar 24 horas, né? Mas isso daí eu vou conversar com vocês no próximo vídeo, porque daí eu vou fazer com que o seu dia tenha mais de 24 horas, né? E aí a gente vai conversar isso no começo do próximo vídeo, beleza? Pessoal, eu tinha falado que talvez esse vídeo não fosse tão maçante, ele acabou ficando grande, mas vocês viram que é uma quantidade razoavelmente grande de informação. A ferramenta é muito simples, vocês com calma vão conseguir fazer isso tranquilamente. E eu demorei tanto tempo porque eu fui explicando, eu fui construindo a lógica por trás disso. Então eu espero que isso tenha ajudado vocês. Lembrando que se vocês agora já estão seguros, não precisa ir para o terceiro vídeo. No terceiro vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as dificuldades, né? Vai ser mais um bate-papo sobre as dificuldades de se seguir esse cronograma, né? Para vocês não acharem que isso aqui é o mar de rosas e a solução do problema de vocês. Isso tem que ser treinado, né? O seu desempenho nisso ele é construído com prática. E eu vou também mostrar ferramentas para a gente otimizar tempo, para a gente conseguir fazer mais coisas no nosso dia. Vocês vão ver que o nosso dia vai passar a ter 25, 26, 27 horas, tá bom? Muito obrigado, caso vocês estejam vivos ainda e tenham me ouvido até agora. Muito obrigado mesmo pela atenção de vocês. Se tiverem alguma dúvida, deixa no comentário. Lembrando o comentário do YouTube, tá bom? Eu não vou caçar vocês por rede social, caso esse vídeo vá parar em rede social. Eu vou concentrar tudo no YouTube para facilitar para mim. E é isso, gente. Um grande abraço, se cuidem e sucesso aí na montagem da planilha de vocês. Falou!